Típico produto da alimentação brasileira, o feijão é cultivado por pequenos e grandes produtores em todas as regiões, além de ser um dos alimentos mais antigos do mundo. Atualmente, o Brasil é o primeiro produtor do mundo, com média anual de produção de 3,5 milhões de toneladas, e em território nacional, Minas Gerais é o segundo maior produtor. Entretanto, o cultivo do feijão tornou-se um desafio, pois esse cultivo encontra-se associado a uma espécie de pragas que ocorrem na cultura de acordo à fenologia da planta, e isso é um fato que deve ser levado em consideração quando for realizado o monitoramento. Essas espécies são agrupadas em 4 categorias: pragas do solo, pragas das folhas, pragas das vagens e pragas de grãos armazenados, sendo que a época de ocorrência vai depender da fase do desenvolvimento da cultura. Acompanhe agora as principais pragas presentes na cultura do feijoeiro no norte de Minas Gerais e a importância do MIP para combatê-las. A mosca branca, Bemisia tabaci, biótipo B, é considerada por muitos pesquisadores como a praga do século. Essa intitulação se deve aos inúmeros hospedeiros a ela associados, plantas ornamentais, plantas daninhas e culturas agrícolas, ao elevado potencial biótico, número de gerações por ciclo da cultura e virulífero. Um único inseto é capaz de transmitir virose, associado a dificuldades no controle e aos prejuízos econômicos provocados. A mosca branca possui corpo de coloração amarelada e nas asas apresenta um tipo de pó branco, característico dessa espécie, que define o seu nome. Os insetos possuem aparelho bucal sugador, usado para inserir no tecido das plantas e se alimentar da seiva, o que também prejudica as plantas. Ela é altamente afetada pela temperatura, pois o ciclo de vida da praga varia de acordo com o clima. A uma temperatura de 16 graus, o ciclo completa-se em 70 dias. Já em 26 graus, completa-se em 22 dias. Assim, quanto mais quente, menor será o ciclo da praga, podendo até ter 2 gerações ao mês nas lavouras. O dano causado pela mosca branca na cultura do feijão pode ser classificado em dano direto e dano indireto. O dano direto é aquele causado em detrimento do succionamento da seiva da planta pelo inseto no momento de sua alimentação. O dano indireto é aquele causado pela transmissão da virose do inseto para a planta. O momento ideal para se fazer o monitoramento da mosca branca na cultura do feijão é nas horas mais frescas do dia, entre 7 e 8 horas da manhã. Para fazer-se o levantamento da quantidade de adultos, você vai pegar a parte adaxial, ou seja, a parte de baixo da folha, e vai contar a quantidade de adultos que tem. Para fazer o levantamento da quantidade de ninfas, é o mesmo processo, porém, precisa de uma lupa de aumento mínimo de 20 vezes para contabilizar a quantidade de ninfas na planta. Uma praga importante do feijoeiro é a vaquinha, que é uma praga-chave dessa cultura. Várias espécies de vaquinha podem atacar o feijoeiro. Dentre elas, as que mais se destacam são a diabrótica speciosa, a Serotoma arquata e a Dralia vilosa. A diabrótica speciosa, quando adulta, possui uma coloração verde e amarela. A Serotoma arquata, quando adulta, possui uma coloração preta e amarela. E a Lagria vilosa, quando adulta, possui uma coloração marrom. Pertencem à ordem Coleóptera e à família Chrysomelidae. Mede cerca de 6 mm de comprimento. Sua larva pode atingir 12 mm de comprimento e 1 mm de diâmetro. Possui um formato vermiforme de coloração esbranquiçada, com a cabeça e a extremidade do abdômen de coloração preta. A pupa mede cerca de 6 mm de comprimento, a coloração é branca e possui um formato oval.
Essa praga ataca as folhas, flores, vargens e órgãos subterrâneos da planta, nos estágios de crescimento vegetativo, floração, enchimento de grãos e germinação da planta. Os ovos são colocados no solo, onde as larvas se alimentam das raízes, interferindo na absorção de água e nutrientes, reduzindo a sustentação das plantas e deixando elas menos produtivas e sujeitas ao acamamento. Nos 15 primeiros dias após a emergência das plantas, elas apresentam poucas folhas e os insetos consomem também o broto apical, causando a sua morte. O adulto alimenta-se das folhas, provocando desfolhamento severo nas plantas e, consequentemente, reduzindo a sua capacidade fotossintética, além de serem transmissores de diversas viroses do feijoeiro. O maior pico populacional e seus respectivos danos têm sido observado na safra de feijão no período seco, embora a praga ocorra durante o ano todo. O monitoramento deve ser feito semanalmente, amostrando-se as partes superiores e inferiores da planta em 2 metros lineares, quando se tem até 3 e 4 trifolíolos, e amostrando com pano de batida, quando se tem de 3 a 4 trifolíolos até a formação de vagem. O método de controle mais usado no Brasil é o emprego de inseticidas químicos, aplicados via tratamento de sementes, granulado e pulverização no sulco de plantio, que são alternativas eficientes para o controle da larva. É eficiente também o uso de práticas culturais, como a eliminação de restos culturais, o uso de lavoura armadilha e o manejo adequado da irrigação. O controle biológico pode ser realizado utilizando os inimigos naturais, em que os mais eficientes são os parasitoides Celatoria boschi, Centistes gasseni, e os fungos Beauveria bassiana e Metarismo nisopli. Uma das principais pragas da cultura do feijão que ocorre aqui no norte de Minas é a larva minadora, mosca minadora ou simplesmente minadora, que ela ocorre no início da cultura do feijão e está presente principalmente nos períodos de estiagem. As principais espécies que atacam são a de Liriomyza. Os adultos possuem aproximadamente 1,5 mm de envergadura, de coloração preta e com a parte inferior do abdômen amarela. As fêmeas, elas podem colocar os ovos isoladamente ou dentro do tecido foliar, e após 2 a 3 dias, nascem as larvas, que são de coloração branca transparente, e após a primeira troca de pele, tornam-se amarelas. As larvas abrem galerias serpenteadas entre a epiderme superior e inferior das folhas, formando lesões esbranquiçadas, podendo penetrar nas nervuras. A abertura de galerias pelas larvas causam um secamento foliar, e a destruição do parênquima foliar é um dano direto da mosca minadora, que faz com que ocorra a redução da taxa fotossintética e, consequentemente, uma diminuição na produtividade. A amostragem ela é feita do estágio de emergência até quando se observam de 3 a 4 folhas trifoliadas na cultura, e com auxílio de uma lupa de aumento, são selecionadas 10 folhas trifoliadas para ver quantas larvas tem por folhas. Quando são encontradas de 1 a 2 larvas vivas por folha, significa que atingiu-se o nível de controle da praga. Para essa amostragem não é considerada o ataque às folhas primárias. Essa praga é controlada naturalmente por inúmeras espécies de insetos predadores e parasitoides. Entre os parasitoides, os que se destacam são os da espécie Ópios. Em geral, não necessita do controle químico. Recomenda-se as seguintes medidas para manejo do ambiente de cultivo: destruição de restos culturais e evitar plantios de culturas hospedeiras, como ervilha, fava, batatinha, tomateiro, próximos à cultura. E também evitar o uso excessivo de agrotóxicos na cultura, para que não se destrua a população de inimigos naturais da praga presentes na área.
O pulgão é uma das principais pragas que causa prejuízo na cultura do feijão, aqui no norte de Minas Gerais, tendo maior ocorrência da espécie Missus persicai, conhecido como pulgão verde. Trata de uma praga amplamente distribuída no Brasil, comumente disseminada nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. É uma praga que ataca diversas culturas, como feijão, alface, algodão e entre outras. A praga possui cerca de 2 milímetros de comprimento, possui forma áptera e alada de coloração verde, possui antena, cabeça e tórax de coloração preta. É uma das pragas mais importantes da cultura do feijão. A população de pulgão ataca sempre em colônia, atacando as partes mais jovens da planta, como a folha, as flores, os ramos e brotações mais jovens da planta, causando murchamento da planta devido à sucção contínua da seiva. A praga causa dano direto e indireto na cultura do feijão. Dano direto devido ao succionamento contínuo da seiva, causando um encarquilhamento e, consequentemente, prejudicando o crescimento das plantas. O dano indireto é devido à picada do inseto, vai causar transmissão de toxinas e viroses, como mosaico comum, mosaico dourado e entre outras, que são as principais doenças da cultura do feijão. Nesse contexto, o manejo integrado de praga é muito importante, pois permite manter a praga abaixo do nível de dano econômico. Para que o manejo integrado seja eficiente, é importante conhecer as pragas da cultura do feijão, os danos causados e os inimigos naturais que ocorrem na lavoura. O monitoramento da praga é muito importante, através da técnica de amostragem, amostrando semanalmente em diversos pontos da lavoura, sempre em zigue-zague, de forma que melhor represente a área total. O número de pontos amostrados deve ser de acordo com o tamanho da lavoura. De 5 a 10 hectares, amostra 4 pontos. De 10 a 30 hectares, amostra 6 pontos. De 30 a 100 hectares, amostra 8 pontos. Acima de 100 hectares, é recomendado subdividir a área em talhões para melhor distribuir os pontos de amostragem. Se a população de inimigo natural estiver elevada e a população de praga estiver próxima ao nível de controle, é indicado esperar de 3 a 4 dias e amostrar novamente. Nesse caso, é possível que a população de inimigos naturais consiga manter a praga abaixo do nível de controle. Como principais medidas de controle, temos controle biológico, controle alternativo e controle químico. Controle biológico tem mostrado muito eficiente com o uso de inimigos naturais, como parasitoides e predadores, como joaninha, larva de mosca, entre outros. Controle alternativo é um controle rápido, barato e eficaz no controle de pulgão, com o uso de produtos naturais, como sabão neutro com água e óleo de ninho. Controle químico, com o uso de inseticida registrado no Ministério de Agricultura, tem mostrado muito eficiente no controle de pulgão, apesar de aumentar o custo na produção. O controle de pragas deve ser abordado no seu todo, através do entendimento do sistema de produção e do conhecimento das pragas e suas interações com o ambiente, a relação custo-benefício e os efeitos em relação à saúde pública e à qualidade do ambiente. O conhecimento do ecossistema a ser manejado e os seus elementos, como a população de pragas, a população de inimigos naturais e os fatores que limitam essas populações, é um fator determinante para o sucesso no manejo integrado de pragas. E é importante também para o sucesso no sistema sustentável de produção agrícola.